O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o bloqueio das contas do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, após o parlamentar deixar o Brasil, mesmo com o passaporte bloqueado. O senador foi para os Estados Unidos ontem para as férias com a família. Marcos Duval está com o passaporte bloqueado após ser alvo de uma operação da Polícia Federal por integrar aí um grupo para intimidar agentes e atrapalhar investigações da corporação. Ele era titular da CPI que investigou os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. E, de acordo aí com a própria polícia, o senador estava vazando documentos, vazando informações sigilosas sobre as investigações dos atos golpistas e atacando instituições como o Supremo Tribunal Federal. E em depoimento hoje, ao STF, o general da reserva, o depoimento na verdade foi ontem, quinta-feira, hoje a gente já está na sexta, o general da reserva, Mário Fernandes, ele confirmou a autoria do plano Punhal, o plano que ficou conhecido como Punhal Verde Amarelo. Mas ele ponderou que não foi compartilhada a informação com ninguém, o documento não foi compartilhado com ninguém. Segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República, o plano previa o sequestro, o homicídio do ministro Alexandre de Moraes, do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. De acordo com a PGR, Mário Fernandes teria assumido a responsabilidade por ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas em conjunto com o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, além de realizar a interlocução com as lideranças populares ligadas ao dia 8 de janeiro. E ao responder perguntas do juiz auxiliar Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, que atua no gabinete do ministro, no ministro Alexandre de Moraes, o general também confirmou a autoria de uma minuta de implementação de um gabinete de crise. Mário Fernandes afirmou que o documento seria apenas para o assessoramento do Gabinete de Segurança Institucional em uma eventual crise. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento Punhal Verde Amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Um depoimento que repercutiu bastante hoje em todo o Brasil. Agora, Larissa Arantes, esses depoimentos não acabaram, O que a gente tem mais aí pela frente nesse processo, hein? Então, Síria, o que a gente tem nesse momento, O STF já acabou de ouvir, portanto, as testemunhas de defesa e acusação e os réus dos núcleos 1, 2 e 4. Aí, na segunda-feira, já estão marcadas as oitivas dos réus do núcleo 3. Oitivas que vão começar ali às 9 horas da manhã, serão transmitidas pela TV Justiça. Então, todo mundo vai poder acompanhar isso conforme for acontecendo. E aí, sim, a gente pode falar, testemunhas de defesa e acusação e réus ouvidos dos núcleos 1, 2, 3 e 4. A gente lembra que o núcleo 5, ele é composto só pelo empresário Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, e ainda existe aí uma indefinição sobre como seria, como ele seria ouvido, como seria tratado especificamente esse núcleo 5, só ele faz parte desse núcleo 5. Então, Síria, a expectativa de fato, para essa finalização na segunda-feira desse núcleo
3 dos réus. E aí, só para citar aqui, para quem está nos acompanhando, alguns dos integrantes desse núcleo, a gente tem, por exemplo, o Estevam Teófilo, que é general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres. Nós temos também o Bernardo Correia Neto, que é o coronel preso na Operação Tempus Veritatis. Temos também Rafael Martins de Oliveira, que é tenente-coronel e integrante do grupo daquele Kids Pretos. Então, mais uma semana que se inicia com depoimentos, e aí a gente vai poder ter uma clareza maior sobre os próximos passos, no sentido de já estão correndo, né, os prazos relacionados aos demais núcleos para apresentação de defesa, para apresentação de requerimentos de outras diligências, enfim, os prazos estão correndo aí em diferentes fases, e a gente vai poder ter uma clareza maior na semana que vem sobre quando, de fato, né, eles vão chegando ao fim, e aí sim, para a gente ter a manifestação da Procuradoria-Geral da República e, a partir disso, estarem prontos para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Síria. Tá certo, Larissa. Portanto, esses depoimentos entrando na reta final, e na próxima semana a gente, com nossa equipe em Brasília, todos aqui em Belo Horizonte, a gente acompanha tudo para trazer as informações para vocês.